Bom, queria agradecer também a organização do evento, principalmente citando o nome do Bruno e do François Soulage, né, por essa iniciativa, pelo convite, e que foi um convite, para mim, assim, trouxe um certo desafio, assim, né, porque eu fiquei pensando, questão do anonimato dentro da minha pesquisa, e isso tem a ver com a minha pesquisa, questão do ativismo, arte e ativismo hacker. E aí eu fiquei pensando, mas não foi um tema assim diretamente, mas ele estava lá. E eu fui a um reencontro do anonimato, né? E acaba que, de certo modo, né, a questão assim é óbvio, né? É o tipo assuntos óbvios que de repente você não deu tanta importância, né? Até porque não existe um reconhecimento efetivo de algumas produções, algumas práticas hackers dentro do campo da arte. Eu vou falar aqui sobre arte e ativismo hacker, artistas que se reconhecem como hackers ou que, enfim, de algum modo a gente poderia fazer isso a partir de algum crítico, algum teórico, algum curador, alguma coisa assim. No entanto, nesse caso específico, é uma ação do LulzSec, né, que é um grupo ligado ao Anonymous, que, então, em 2011, eles falsificaram essa página do The Sun na internet, noticiando a suposta morte, né, uma fake news para a época, em 2011 a gente não usava ainda esse termo, do magnata aí de mídia Rudolf Murdoch, proprietário do The Sun e outros jornais que exploravam, a partir de grampos ilegais, tentavam obter notícias, né, informações, claro, né, sempre apelando para um lado mais sensacionalista da notícia. Tá? Mas por aí. Né? Tá, isso aí estava, né, incluído na pesquisa, sem que eu tivesse realmente uma intenção de falar, não, isso é arte também. Né? Então, claro, e aí, enfim, são questões aí que a gente pode discutir depois. No entanto, o que me inspirou realmente para fazer essa fala foram duas citações, especificamente, que eu coloquei em confronto nessa pesquisa, né, que eu venho fazendo já faz alguns anos, aí, que eu venho trabalhando com isso. A primeira é do Alexander Galloway, que diz que as práticas futuras de vanguarda serão aquelas da não existência. E aí ele vai propor estratégias de não existência, considerando que, né, no uso da tecnologia digital em rede, essa não existência é quase impossível. Né? Então, de alguma forma, a gente vai ser rastreado. Tá? Então, assim, a gente sabe que vai ser rastreado e como lidar com isso. Né? Falsificar identidade, falsificar, inundar, né, essa rede de rastreamento de informações insignificantes. Né? Então, também coisas assim que são práticas, né, de resistência. Por outro lado, por parte especificamente do Ricardo Domingues, né, do coletivo Electronic Disturbance Theater, ele propõe um outro termo, que é essa ideia de uma visibilidade translúcida. Né? Então, assim, fala desse período pós-contemporâneo, carece de obras de arte que construam gestos de visibilidade translúcida, uma arte que conecte corpos reais com corpos de dados. Isso é bem importante, porque o Ricardo Domingues tem um trabalho assim longo no campo da performance, e assim, performance, né, física mesmo, mas depois ele começa a fazer essa performance online, e aí vem esses questionamentos do que é o corpo real, carnal, e o corpo de dados. Né? Como temos as nossas representações, digamos assim, nos dados que são rastreados na internet, né, ou nos usos das tecnologias digitais. Bom, então isso foi meio que o preâmbulo para eu começar a imaginar alguma coisa assim. Tá? E até nas apresentações anteriores, né, desculpem aqui a memória hoje, tá? Leandro, né? Leandro, a professora Ângela, citaram algumas coisas que são pertinentes e, inclusive, no sentido do que esse anonimato, como ele se situa como o anonimato dentro da imagem, né? Quando, digamos, o artista
registra, fotografa o anonimato, ou o anônimo, né, melhor assim, e, por outro lado, que seria um certo anonimato do próprio artista. Né? Então, e aí eu fui pensar nesses termos, né, tentando estabelecer uma lógica, né, dessas práticas que eu vou comentar em seguida. Primeiro, é um esquema, vai reduzir a realidade, certamente, e tem duas palavras importantes aí, a renúncia e a revogação. De quê? Eu estou falando de autoria, né, que foi um assunto das apresentações anteriores. Né? Então, eu estou falando de autoria. Então, renunciar à autoria, um ato do artista, né? E, ao mesmo tempo, revogar a autoria, também um ato que se busca nessas práticas hackers. Para quê? Né? De um lado, aí eu fiz uma ramificação apontando uma ideia de partilha, ou seja, não sou autor exclusivo, restritivo, e vou partilhar essa autoria com alguém. Né? Pela ativação, uma arte participativa, interativa, etc. A formação dos coletivos, né, que foi mencionado aqui. Né? Então, a ideia de formação de coletivos, e aí vou até passar alguns nomes, né, além dos vários assim que a gente pode pensar, e eu juntei alguns aqui, coletivos de arte e ativismo hacker. Né? Inclusive, pelos nomes, alguns fazem um tipo de referência, inclusive, aos próprios endereços na web, como a Eva e o Franco Mates, né, que é o 01, 001, 01. Né? Então, eles, às vezes, se identificam assim, exatamente dessa maneira, né, lendo essa sequência, .org, né, que é o site. Ou, às vezes, nomes que remetem a uma ideia corporativa, de empresa, como o Medium Group Bitnik ou Ubermorgen. Tá? E aí coloquei, nos casos brasileiros, né, a Orquestra Organismo, a Preguiça Fabril e o Gambiologia. Bom, uma outra maneira, né, é pensar também como uma estratégia de ocultação, né? Renunciar à autoria ou revogar essa autoria, pensando em ocultar a identidade, ocultar a subjetividade, e aí eu volto lá para o Alexander Galloway, falando dessa questão das estratégias de não existência. E, por fim, numa linha intermediária, nessa linha pontilhada, eu pensei no termo do agenciamento. Tá? Então, aí eu vou falar sobre cada um deles, assim, tentando, no tempo disponível, dar conta de alguma variedade de opções. Né? Primeiro, eu falo sobre a renúncia. Então, já mostrei denominações coletivas, pseudônimos, heterônimos, anônimos. Né? Então, e aí, pensando nessas condições. Depois, a gente pode pensar também em relação às obras abertas, e em código livre ou código aberto. Né? Temos aqui assim, alguns exemplos, né, que eu fui colhendo, algumas coisas assim, como um agenciamento coletivo, né, reunindo artistas, engenheiros, advogados, ativistas, né, no chamado FAT Lab, né, o Free Art and Technology, que foi um grupo ativo até alguns anos atrás, e na Europa, né, e que juntava, né, diversas iniciativas, como esse Fuck Flickr, que é um projeto de uma plataforma de compartilhamento de imagens, né, semelhante ao Flickr. Hoje não está tão na moda, né, o Flickr, né, acaba que a imagem está circulando muito mais, a imagem fotográfica no Instagram, mas na época, né, eles faziam essa referência ao Flickr, que é um serviço da Yahoo, e que ajudou a rastrear um ativista chinês, e a polícia conseguiu prender esse ativista a partir das imagens que ele publicava no Flickr. Né? Então, ele usava como uma plataforma, né, de divulgação, né, de denúncia, e acaba sendo preso por utilizar essa ferramenta corporativa. Né? Então, aí eles propõem esse serviço alternativo, Fuck Flickr, que está com PH justamente porque o Flickr entrou com uma ação na justiça, dizendo que eles estavam denegrindo a imagem da empresa. Né? Então, aí eles resolvem, né, envolvidos aí especificamente nesse projeto, dentro do Fat Lab, eram os artistas Tel Watson, Jamie Wilkinson e Greg Leutch.
Outras questões assim que ocorrem também, que eu falei sobre a questão de obras abertas ou em código aberto. Isso aqui não está organizado, e até uma coisa que eu fiquei pensando, isso poderia estar organizado, né? É a plataforma GitHub, que é muito utilizada pelos programadores para compartilhar códigos em desenvolvimento, com uma ideia de que outras pessoas podem colaborar. Acontece que nessa plataforma existem muitos códigos de arte digital. Eu fiz uma busca por arts, né, usando o termo em inglês, encontrei aí 5.586 resultados. É uma busca sem nenhum filtro, o que significa que eu não estou aí especificamente localizando aquilo que eu realmente disse, certo? Por casos específicos, eu posso citar o Golan Levin, o Radical Software Group, ou, enfim, alguns que efetivamente colocaram o Alexandre Rangel, né, aqui no Brasil, um artista de Brasília, que colocaram códigos dos seus trabalhos disponíveis no GitHub para que outros artistas possam ajudar a desenvolver esse código, se apropriar e realizar obras derivadas. Então, isso se expressa, muitas vezes, em projetos que vão reconhecer essa necessidade de uma participação para que a obra aconteça. E aí a gente tem essa outra vertente mais da obra aberta, não é tanto do código aberto, mas da obra aberta, e aí coloco como exemplo esse projeto da Gisele Bilgerman e do Fernando Velasquez, o Você Não Está Aqui, né, que é também como se chama em português, uma instalação e também um aplicativo, um site que permite a criação de cidades imaginárias, né, a partir de um banco de imagens, né, eles falam em 4.000 imagens capturadas por artistas em 40 cidades do mundo que estão disponíveis então nessa plataforma que as pessoas possam recombinar e montar a sua própria cidade, a sua própria paisagem. Tá? Bom, o segundo termo seria a revogação. E a revogação se trata de apropriação, né? Até a gente ouviu aqui algo sobre a questão da apropriação, né? De fato, artistas que se apropriam de dispositivos já existentes, de tecnologias existentes, de obras já existentes. A ideia do desvio, não só se apropriar, mas fazer alguma coisa com essa apropriação, desviar do sentido inicialmente compreendido, né? Derivação e camuflagem como modos, né, de partilhar ou ocultar a identidade, seguindo lá aquele esquema inicial. E aí eu fiz assim uma imersão maior até no caso da produção da Eva e o Franco Mattes, que é uma dupla, né, de artistas italianos, e nessa série dos reenactments de 2010, eles refazem no Second Life várias performances, né, da década de 1970, principalmente, né, muito conhecidas. Essa é do Chris Burden, né, em que ele toma um tiro no braço, disparado por um assistente. Então, eles substituem, aí o Franco, né, aparece lá atrás, né, esperando que a Eva dispare, né, no ambiente virtual. Né. Então, essa é a performance. E aí eles estão fazendo essa citação, se apropriando, né, do trabalho, propondo um outro tipo de realização dessa obra. Né. Ao mesmo tempo, eles também já fizeram trabalhos de cópias assim, exatas, né, de obras na web, né, do movimento da net art, na década de 1990, ou mesmo remixagens, né, híbridos, né, como eles chamam. Né. Então, eles estão utilizando o trabalho de outros, às vezes dando esse nome, né, de uma forma muito evidente, às vezes não, e fazendo, né, esses processos poéticos de apropriação e desvio. Tá? Bom, e aí, no último, juntando essas duas vertentes, da renúncia e da revogação, vem aqui com o último termo, que seria um termo intermediário, uma ideia de agenciamento em que não é exatamente nem a renúncia completa de uma autoria, nem a tentativa de revogação da autoria de outro,
de desvio da autoria de outro, né? Em operações distribuídas, né? Essa ideia do par a par, do ponto a ponto, né? Das redes não representativas, transsubjetivas, abertas ao caos, ao acaso, né? E o acidente. Tá? Bom, claro que cada uma dessas categorias são ângulos de observação, às vezes, que servem para a gente pensar os mesmos trabalhos. Né? Então, mas como essa categoria se enquadra nesse último trecho aqui dessa discussão? O Julian Oliver, que é um artista neozelandês, nesse projeto Packet Garden, ele propõe algo parecido com o que a Gisele Bügelmann e o Fernando Velasquez fazem, né? A ideia de construção de uma imagem, né? Aí, nesse caso, uma paisagem, a partir dos dados rastreados pelos usos das tecnologias digitais e as redes. Então, com isso, eles fornecem, digamos assim, uma ferramenta para que o usuário, a partir daquilo que ele, da sua navegação, da forma como ele usa essas mídias, ele possa montar as suas paisagens correspondentes. É uma forma de visualização de dados, mas que lida com esse universo do rastreamento. Uma maneira de ocultação, e aí um agenciamento que busca a ocultação, no trabalho Tero, cadê aqui? O Roman Torre e o Ángeles Angulo, que são artistas da Espanha, que propõem, né, um objeto que permite, serve como uma chave física muito visível, né? Não é exatamente, é apenas uma questão aí talvez de facilitar a visualização de um gesto, que é utilizar, né, uma forma de mascaramento da navegação na web. Então, propondo também, novamente, uma ferramenta para que o usuário possa desligar-se desses mecanismos, ou relativamente, né, desligar-se desses mecanismos de rastreamento a partir da tecnologia chamada Tor, que permite que a gente navegue, não sei se alguém conhece isso aqui, assim, quem já eventualmente tiver utilizado, vou fazer uma explicação breve, né, que é a ideia de que ao acionar esse software, o meu IP, a minha máquina, ela troca de número. Né? Então, é como se eu começo a navegar aqui, aciono esse software, e, de repente, meu IP está na Hungria, como se eu estivesse navegando a partir da Hungria. Claro, muitas ferramentas são utilizadas para fins diversos, criminalidade também, mas também os ativistas se aproveitam disso, principalmente em contextos de repressão, para conseguir, né, atuar de alguma maneira. Tá? E aí, por fim, eu vou mencionar novamente o Eva Franco Mates, num trabalho recente, aqui, de 2018, que fizeram para o Whitney Museum, em que eles adquiriram, né, fizeram um anúncio nas mídias sociais e uma oferta, e acabaram, né, comprando o smartphone, né, de uma pessoa pelo valor de $1.000 para utilizar todos os conteúdos registrados nesse smartphone. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, eles vão trabalhar com esse anônimo. A gente não sabe quem é, né, exatamente a figura, mas aí os vídeos e fotos, né, são todos explorados. São, deixa eu ver aqui os números exatos, aqui, aproximadamente 3.000 imagens que foram registradas entre 2004 e 2017 de viagens, eventos cotidianos, né? Familiares. Does it with a kiss. The brave man with
Bom, interrompendo aqui para, né, concluir no tempo, eu falei da trilha e não, né, mencionei a trilha que os artistas escolheram, não é algo que estava no celular, né, do Ricardo, né, que é o Ricardo Uncut, significa que a pessoa que vendeu era o chamado, né, de Ricardo, e o Uncut é o sem cortes, né? Então é meio que pegar tudo que está e jogar nesse slideshow que dá 1h40 mais ou menos. Eu acabei, eu fiz o download disso, deu 1 GB e alguma coisa, né? E aí eu trouxe só um clipe, né? E a trilha é do filme do Fassbinder, de 1982, chamado Querelle, que é uma adaptação do Jean Genet. Bom, e aí eu, para concluir, vou trazer só um questionamento sobre a questão da autoria, novamente, né? Voltar a essa questão da autoria. Eu falei sobre a renúncia, a revogação, e acabei resgatando algumas coisas sobre a função autor, né, a partir do Michel Foucault. Alterei o Michel Foucault para falar sobre isso, né? E, numa analogia, quem importa, quem altera. Michel Foucault pergunta o que importa, quem fala, né? Então, aí, o que importa, quem altera numa ação de arte-ativismo hacker, né? Então, que uma coisa seria a ação hacker, uma coisa seria a ação ativista e ainda a outra a ação artística. E aí a gente tem 3 coisas aí juntas, né? Então, aí, quem altera o que já está programado, o que já está codificado. E aí, no final das contas, eu cheguei a um esboço, assim, até... né? São formas redutivas, esquemáticas, e de pensar como... né? Então, inicialmente, eu mostrei para vocês de uma forma que parece uma derivação. E aqui, nesse último diagrama, eu coloco a função autor, o FA, como um ponto ali de partida, né, a autoria. Tá? E essa linha de atravessamento da função autor com 2 sentidos. Um sentido da renúncia, né, eu não quero assinar sozinho, eu não quero nem assinar, ou o sentido da revogação. Então, né, o tal artista fez tal obra, né, então vamos compartilhar, vamos pensar de outra maneira essa obra, né? Vamos alterar essa obra. E, por fim, o agenciamento aparece novamente com essa linha pontilhada, mas no sentido já de um atravessamento que acaba tocando esse vetor aí de duplo sentido da renúncia e da revogação. Tá? Então, assim, referências finais, assim, para dizer de onde eu estou tirando tudo isso, além do Alexander Galloway, do Michel Foucault, do Electronic Disturbance Theater, alguns outros nomes, né, o André Mesquita, né, que tem um trabalho muito importante aqui no Brasil de mapeamento do ativismo, né, na arte, né? E, por fim, é isso aí. Muito obrigado, né? Eu tentei, dentro do tempo. Tá? Valeu.